Na semana passada eu comecei a falar acerca dos dons espirituais e falámos da importância dos dons espirituais, para que servem os dons espirituais ou o objetivo dos dons espirituais, mas não tivemos tempo para falar de todos os dons. Fizemos sim um ênfase mais talvez no dom de falar em línguas e no dom de discernimento de espíritos, mas como sabem, na lista que nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11 também, 12, 1 a 11, nós encontramos uma lista de 9 dons espirituais. Então nós temos esta lista de 9 dons espirituais e às vezes há algum desconhecimento, e é interessante que já naquele tempo o apóstolo Paulo ele faz um ênfase dizendo: não quero, meus irmãos, que acerca dos dons espirituais sejais ignorantes. Eu tenho dito isto, a ignorância é mãe de muita gente. Por causa da ignorância, muita gente está perdida. Por causa da ignorância, muita gente caminha erradamente. Mas é da vontade de Deus que nós não permaneçamos em ignorância, mas que nós tenhamos o conhecimento, especialmente o conhecimento da palavra de Deus, que é a única que nos faz sábios para a vida eterna. Neste mundo, nós certamente necessitamos de sabedoria, mas sabe uma coisa, nós também necessitamos da sabedoria de Deus, porque nós precisamos mesmo de algo sobrenatural que nos ajudará a entender as grandes verdades e os mistérios de Deus. Aleluia. Então eu vou ler outra vez estes versículos e diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Vou parar aqui. Meus irmãos, quando aqueles gentios, para muitos chamados pagãos, ou seja, pessoas que não tinham conhecimento do Deus Criador, do Deus verdadeiro, do Deus que deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, diz a Bíblia que estas pessoas eram levadas aos ídolos mudos. O que é um ídolo mudo? A Bíblia descreve no Antigo Testamento de uma maneira fantástica, dizendo que são objetos de madeira, objetos de pedra, objetos de gesso, que têm ouvidos e que não, têm mãos e não, têm nariz e não, cheira, têm tanta coisa aparentemente, mas não serve para nada. Esses são os ídolos. É algo que foi criado de acordo com a imaginação humana. E o verdadeiro Deus foi Ele que criou o homem e não o homem que criou Deus. Então todos aqueles que são criados a partir do homem são ídolos. Não servem absolutamente para nada. E aqui diz que eles eram guiados, as pessoas eram guiadas, as pessoas eram levadas. Isto faz-me lembrar um bocado no nosso país, da tradição que existe, que as pessoas dizem muitas vezes isto: sim, o meu avô era, eu sou. O meu pai era, eu sou. E eu quero dizer que eu não sou aquilo que o meu pai era porque ele quis que eu fosse, nem aquilo que o meu avô foi porque ele quis que eu fosse, mas eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, porque através da Bíblia Sagrada os meus olhos foram abertos para entender a verdade que me tem feito livre. Então nós não temos que seguir a tradição dos nossos pais, mas nós temos que seguir o Cristo vivo. Aleluia! É verdade que se os meus pais estão a seguir corretamente, é uma coisa. Mas mesmo assim, a decisão de seguir Deus foi minha. Os meus pais não podem decidir por mim.
Os teus pais não podem decidir por ti. Tu tens que ter a tua própria decisão em base do conhecimento na palavra de Deus. Então dizer hoje em dia alguém, bem, eu sigo porque já os meus pais seguiam. Desculpa, então estás a ser levado pelos outros. Deus deu-te a ti capacidade de raciocinar, capacidade de pensar, capacidade de escolher, e tu não o estás a fazer porquê? Se Deus nos capacitou individualmente com capacidades para fazermos as nossas próprias escolhas. E sabe, eu admiro-me em coisas, por exemplo, menos importantes. Nós dizemos, não, quem decide sou eu. E a coisa mais importante que é Deus, achamos que são os nossos pais, os nossos avós, o nosso país, quem vai determinar aquilo que nós vamos fazer. Enquanto coisas que nós decidimos é durante um tempo que vivemos nesta terra. Mas a decisão de seguir Deus é para a eternidade. Eu quero estar com Cristo na eternidade. Aleluia. Eu espero em Cristo. Amém. Eu espero em Cristo. Eu estou à espera que Jesus venha buscar a sua igreja. Eu não sei quantos nesta manhã estão à espera que Jesus venha buscar. Eu estou à espera e quero dizer uma vez mais nesta manhã, Maranata! Jesus vem, aleluia! Jesus vem buscar a sua igreja. Então, conforme éreis guiados, não eram eles que escolhiam, mas eles eram guiados por outros. E a Bíblia fala de condutores cegos que guiam cegos. E nós temos tantas pessoas que não têm nada de Deus e procuram ser gurus espirituais. Há tanta gente a levar outros para o inferno. Mas nós recebemos as boas novas de salvação para tirar as pessoas do inferno e levá-las para o céu. Aleluia. Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Deus tem prazer em tirar o homem do lago de lodo, como diz o salmista, e firmá-lo sobre a rocha. E no sentido espiritual, Jesus Cristo é a nossa rocha. Só nele nós estamos firmes. Só nele nós podemos permanecer. Aleluia! Eu quero permanecer com Cristo. Eu quero a cada dia permanecer com Cristo. Não importa as lutas, as provas, as dificuldades que encontramos pelo caminho, mas eu sei e posso dizer como o apóstolo São Paulo, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até ao dia final, aleluia. Ou seja, sabemos porque o conhecemos, sabemos porque temos intimidade com Ele, sabemos porque o Espírito Santo de Deus nos revelou, aleluia. E agora no nosso coração está esta certeza: se com Ele vivermos, com Ele também reinaremos. Aleluia. Portanto, vos quero fazer compreender. Ou seja, o meu desejo é que vocês conheçam as coisas como elas são. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito, ou Jesus é anátema, como diz aqui. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele é bendito pelos séculos dos séculos. E é aquele a quem nós bendizemos. A minha alma bendiz ao Senhor e não se esquece de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Então ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos convenceu a nós seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. Muitos de nós, em algumas conversas, dizíamos, se calhar Deus nem existe. Outros diziam, pode ser. Outros diziam, isto é coisa dos antepassados. Mas quando o Espírito Santo, que é uma pessoa, Ele chegou ao mais profundo e íntimo do nosso coração e nos convenceu, nós deixamos de ser incrédulos para sermos crentes. Nós deixamos de duvidar para aceitar esta grande verdade,
que não foi uma religião, que não foi uma pessoa que nos convenceu, não foi um grupo de pessoas, não foi alguém que chegou à nossa porta e bateu, foi Jesus que chegou à porta do nosso coração através da pessoa do Espírito Santo e nos convenceu que nós éramos pecadores e necessitávamos de um Salvador. Aleluia! E o milagre aconteceu na nossa vida, por isso há um antes e um depois. E eu lembro-me do antes. E lembro-me agora de andar com Jesus, como cada um da maioria dos que estamos aqui. Esse dia foi marcante na nossa vida. Aleluia. Porquê? Porque o Espírito Santo fala aos corações dos seres humanos. Porque o Espírito Santo preocupa-se conosco. Porque o Espírito Santo quer o melhor para o povo de Deus. E agora vem então. Ora, há diversidade de dons. E nós já dissemos que nesta lista nós temos 9 dons. 9. Então há bastante para falar, há bastante para estudar, há bastante para entender. Mas para que não fique dúvida, em nenhum de nós diz que o Espírito é o mesmo. Isto é para ninguém beliscar na glória de Deus. Isto é para ninguém pensar que é mais importante que Deus, porque tudo aquilo que pertence à igreja pertence a Deus, tudo aquilo que há na igreja pertence a Deus, tudo aquilo que há na igreja é de Deus, não é dos homens, é de Deus. E se temos algum ministério e se temos algum dom, foi dado por Deus, logicamente não é nosso, é uma dádiva de Deus, então nenhum de nós se tem que gloriar em nada, porque o que temos e somos é de Deus e deve ser dado a Deus para a sua glória e para a sua honra. Eu não entendo hoje como é que há pessoas que ficam tão orgulhosas e pensam que são melhores até uns que os outros, quando na verdade eu continuo a dizer isto apenas, todos somos servos do Senhor. Mais nada. Nenhum de nós tem que se gloriar em nada, a não ser no facto de que conhecemos a Deus. E Ele se revelou a nós. E por isso nós somos os mais felizes de toda a terra. O povo mais feliz de toda a terra é o povo de Deus. Aleluia. E agora aqui, eu vou saltar na diversidade de dons. E como da outra vez eu já falei muita coisa, eu vou passar agora, sim, porque também não temos muito tempo, aos dons propriamente ditos. Então temos que ver que o Espírito edifica a igreja também através dos dons. O Espírito Santo, Deus, edifica a igreja através de várias maneiras. Através dos ministérios, mas neste caso ele edifica a igreja através dos dons. Ou seja, os dons foram dados para edificação da igreja, do todo. Eu já disse na outra vez que os dons não foram dados de uma maneira pessoal para meu proveito próprio ou para teu proveito próprio, mas foram dados para eu abençoar os outros, tu abençoares os outros e seres abençoado também pelos dons, mas não é algo teu, nem algo para ti, é para todos nós. Então entendam que Deus não dá coisas para que eu fique orgulhoso, para que eu fique inchado, para que eu fique com soberba, mas Deus dá-nos coisas para que nós sejamos mais humildes a cada dia, porque reconhecemos que quem deu todas as coisas foi Deus. Amém? Então ninguém deve ter a presunção de pensar que um dom espiritual é para seu proveito próprio. Não é. Deus não dá nada neste sentido. Deus já deu uma coisa para proveito próprio de cada um, foi a salvação, que é o maior dom. Esse foi para o meu proveito. Eu é que fui salvo, tu é que foste salvo. Mas os dons espirituais é para nós servirmos a comunidade, a igreja, o geral, o povo de Deus, para a bênção geral. Não esqueçam isso nunca. E nós sabemos que as necessidades são variadas, porque também os problemas e as dificuldades também são muitos. E nós sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo, não era fácil, irmãos. Se Deus deu-nos dons, é porque Ele sabe que nós necessitamos deles para vivermos neste mundo bastante complicado. E mesmo, irmãos, muitas vezes, tendo a ajuda do Espírito Santo e dos dons, há alguns que ficam desesperados na hora da prova, na hora da tribulação. Há outros que, pelo contrário, continuam a confiar no Senhor. Mas eu já tenho visto muito crente desviar-se, apartar-se do Senhor, por causa das provas que vêm à nossa vida. E estou a lembrar, pelo contrário, de Jó,
A sua mulher, essa sim, que o desafiava para ele abandonar Deus, como vocês sabem. E há muita gente que perante as dificuldades, perante as lutas, perante as provas, tem a tendência ou tem a inclinação para deixar Deus, para se desviar das coisas do Senhor. Mas eu quero vos dizer que isso é o que o diabo quer, porque Deus tem a vitória para ti, aleluia. Certamente, apesar de estares a passar por um momento difícil da tua vida, eu quero dizer-te nesta manhã que Deus é aquele que está connosco, Deus é aquele que nos vai dar a vitória, Deus é aquele que vai abrir a porta, Deus é aquele que vai fazer coisas grandes e tremendas no nosso meio, porque Ele nunca deixou de ser Deus sobre todas as coisas. Ele verdadeiramente é o Senhor. E nos dons espirituais nós temos a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Este é um dom de revelação de um facto que deve acontecer. Este dom pode ser dado por meio de uma visão, de um sonho, ou até por meio de uma voz audível ao nosso ouvido, no qual nós ouvimos essa palavra de sabedoria de acordo com a necessidade que temos de momento. E eu estou a pensar quando em Antioquia da Síria, um certo profeta de nome Ágabo, diz que se levantou e dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e a Bíblia depois mais tarde, isto foi confirmado, diz que aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28. Este mesmo profeta, anos mais tarde, no capítulo 21 e versículo 11, foi até à casa de Filipe, o evangelista, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse a Paulo: o Espírito Santo te diz, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão na mão dos gentios. Isto veio a acontecer porque efetivamente Paulo foi preso. Este homem anteriormente teve esta palavra de sabedoria que ajudou a dar conhecimento a Paulo daquilo que ia acontecer. E alguns dirão, então se Paulo sabia que o iam prender, porque é que ele foi a Jerusalém? Provavelmente se alguns de nós que está aqui dissessem, quando saíres por aquela porta, hoje vais ser preso. Nós iríamos sair pela porta daqui, não é? É lógico. Mas o Espírito Santo falou com Paulo. E o Espírito Santo disse a Paulo que era necessário que ele fosse preso. E ele teve uma oportunidade que mais ninguém teve, de pregar ao César acerca de Jesus. Ele pregou aos poderosos acerca de Jesus. Ou seja, aquela profecia não foi tanto porque alguns pensam que as profecias são para amedrontar. E há crentes que às vezes perante as profecias ficam cheios de medo. Mas, meus irmãos, apenas está a fazer um aviso para estar preparado. Agora, irmãos, as coisas de Deus, elas acontecem. Nós não podemos dizer uma coisa e depois, se essa mesma coisa não acontece, é porque esse profeta foi falso. Não falou corretamente. E temos visto, infelizmente, também tanta profecia falsa. Olha, o dia 23 passado, diziam que o mundo ia terminar no dia 23. Ainda estamos aqui. Ainda vai terminar um dia, sim senhor. Mas o dia e a hora só Deus sabe. Então todas aquelas pessoas que falem em nome de Deus são mentirosas. Porquê? Porque Deus disse na palavra que ninguém sabia. Tão fácil como isso. Mas sabe qual é o grande problema hoje? É que o povo não está a ler a Bíblia. Não ouviam um amém, é porque é verdade. O povo não lê a Bíblia convenientemente. Meus irmãos, nós temos que ler mais a Bíblia. Nós temos que estar presentes em mais estudos bíblicos.
nós temos que tirar notas, nós temos que sublinhar a nossa Bíblia. O meu desejo é que cada um de vocês que está aqui saiba abrir a Bíblia, saiba procurar, saiba verificar que aquilo que está a ser pregado está de acordo com as Sagradas Escrituras, porque o nosso objetivo não é pregar nada daquilo que está de fora, mas pregar apenas aquilo que coincide com as Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que o povo de Bereia tinha este bom costume: quando a palavra era pregada, eles iam às Escrituras para ver se na realidade aquilo que era pregado era coincidente com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E sabe porque é que hoje há muita heresia? Porque o povo não sabe não sabe, neste caso, ir contra algumas coisas que estão a ser pregadas, mas o povo fica na ignorância e não diz nada e permanece e acredita. Até canções. Há canções que estão a ser cantadas hoje que são antibíblicas. Corozinhos que estão a ser cantados que não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras, mas como a verdade de um coro entra melhor, porque tudo o que é cantado entra melhor no ouvido, então as pessoas estão a cantar, nem sabem o que é que estão a cantar. Nem sabem se aquilo que está a cantar tem consonância com a palavra de Deus ou não tem. Mas nós temos que cantar coisas que estão de acordo e que não contradizem a palavra de Deus, meus irmãos. Mas sabe qual é a diferença? É que há muitos anos, uma grande parte dos hinos eram feitos por homens que liam a Bíblia e estudavam a Bíblia. E hoje há muitas canções que são feitas para vender apenas. Trocou-se as coisas. Nós temos que proclamar as grandes verdades da Escritura através dos nossos cânticos. Amém? Hoje há muitas canções que é para fazer festinhas na barriga dos crentes. E até o meu cãozinho gosta de festinhas na barriga. Os gatinhos gostam de festinhas na barriga. Eu também gosto de festinhas, mas sabe uma coisa? Nós temos que levar com a palavra em cima, se não habituamos apenas às festinhas, e as festinhas não chegam cá dentro a trazer o conhecimento que nós precisamos e necessitamos da palavra de Deus. Depois, palavra de ciência ou conhecimento. Este é também um dom de revelação de um facto que está acontecendo ou que já aconteceu. Também pode haver uma revelação que pode ser dada em visão, em sonho ou mediante o momento que a pessoa ouve da parte de Deus, tem essa palavra de conhecimento. Eu vou dar o exemplo. Vocês lembram-se quando Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas é interessante uma passagem quando Jesus diz à mulher samaritana: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse a Jesus: não tenho marido. E o que é que Jesus disse-lhe a seguir? Porque tivestes 5 e o que agora tens não é. E aquela mulher o que é que entendeu com aquilo tudo? Que ele era profeta. Alguém tinha revelado. Jesus não conhecia aquela mulher, no sentido como homem, mas foi-lhe revelado quem era aquela mulher e a sua condição espiritual. Muitas vezes, aqui no nosso púlpito e nos púlpitos das nossas igrejas, há pessoas que chegam no final do culto e vêm ter até nós ou até outras pessoas e dizem: tu foste-lhe contar a minha vida ao pregador? E ninguém contou a vida ao pregador, foi o Espírito Santo que conhece a tua vida, que está a querer trabalhar no teu coração e quer que tu saibas que o Espírito Santo conhece. O pregador nem sabe muitas vezes para quem está a falar, mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo começa a tocar na fibra do teu coração e a abrir para que tu vejas que o Espírito Santo é de Deus. Não há nenhuma contradição. Não é, desculpem, como algumas igrejas que vocês sabem, a gente pesquisa e ouve, em que há alguém lá na portaria, entra o membro e há alguém que chega ao pé de uma pessoa e pergunta: quem é você? Bem-vindo. E começa a saber coisas da pessoa e depois passa, eu vi isto uma vez numa reportagem, passou ao pregador toda a informação e ele no culto começou tal, e um senhor de camisa azul, esse senhor chama-se tal, e o homenzinho que entrou pela primeira vez, só Deus. Não, isso é do diabo mesmo, não é de Deus. Porque quem utiliza este tipo de sistema é do diabo, porque Deus não precisa da nossa ajuda.
Não ouvi um amém bom. Deus não precisa da nossa ajuda. Os dons espirituais são tão efetivos que nós não precisamos de ajudar nada. O Espírito Santo sabe e conhece todas as coisas, ok? Então, outra coisa também que eu digo, se eu conheço uma situação do pastor Carlos, Deus não me vai revelar a mim, porque eu conheço a situação. Deus vai revelar a alguém que não conhece. E eu tenho medo de alguns profetas também que há por aí, que conhecem a vida das pessoas, os problemas das pessoas, e depois armam-se em profetas. Não acredito nisto. Se eu conheço os problemas teus, o Espírito Santo não me vai usar a mim nesse sentido. Pode-me ajudar para te dar um conselho, para te ajudar, mas eu nunca poderei chegar ao pé de ti e dizer assim diz o Senhor, porque eu já sei, não é o Senhor que diz, sou eu que sei. Amém? Estão a entender o que eu estou a dizer? Cuidado, não brinquemos com coisas sérias, não brinquemos com os dons espirituais, porque Deus não precisa da minha ajuda para enganar. Deus quer que eu fale sempre a verdade. Deus quer que nós em tudo sejamos verdadeiros. O que caracteriza um cristão, o que caracteriza a verdadeira igreja do Senhor, será sempre a verdade. A verdade. Cuidado com os pseudoprofetas. Cuidado com aqueles que sempre têm muito para os outros e às vezes esquecem-se da sua própria vida, que deviam era ajudar-se a eles próprios. Há aí tanta gente tão espiritual para os outros e tão mazinha para eles mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Então a mulher compreendeu. Outro aspecto importante, vocês lembram-se de uma história no livro dos Atos dos Apóstolos, de Ananias e Safira. Um casal de crentes que tinha ouvido falar de outros crentes que estavam a oferecer o seu património para ajudar os pobres e a igreja. E lá em casa, não diz, isto sou eu a ler entre linhas, eles combinaram e chegaram ao pé dos apóstolos e disseram, olha, nós vamos oferecer, vamos vender uma propriedade e vamos oferecer tudo à igreja. Primeiro, quero dizer, a igreja não pediu nada. Que isto fique claro. Não há da parte dos apóstolos um pedido a ninguém. Foi uma coisa livre, espontânea. E assim, as coisas têm que ser espontâneas. Eu não acredito nas igrejas que apelam ao sentimentalismo. Ok? Nós não temos que apelar a sentimentalismos de ninguém. Aquele que quiser dar, deu com amor. Porque a própria Bíblia diz que aquele que não der com alegria não serve de nada. E eu fico tão triste com certos crentes que estão a dar forçados e depois nem eles são abençoados, nem ninguém é abençoado, porque eles vão para casa tristes. E a minha Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então entendam isto. Essa coisa de forçar e quem é que dá tanto e quem vai deixar de dar tanto, sabe para que é? Para serve isso? Para amassajar o ego das pessoas. Porque claro, se eu for um homem que tenha, não tenho, não é? Notas de 500 e perante todos os que estão aqui, eu vir se o pastor, eu não vou ser esse pastor de certeza e da equipa também não vai ser, mas chegasse um pastor, quem é que tem 500 euros para dar? Aquele que lhe sobra o dinheiro e que tivesse dinheiro a mais, vinha à frente, eu é que tenho 500 euros, até fica vaidoso. Irmãos, se eu quero dar 500 euros, ponho-os com a minha mão, sem ninguém ver e abençoo, e não preciso da glória para mim, porque quem dá a glória é Deus. Amém? Nem que eu dê 1 euro, nem que eu dê 2 euros ou 3 euros, o que eu der, Deus é que sabe. Amém? Portanto, não é comprar Deus, aqui ninguém compra Deus. Deus não está à venda. Porque se Ele estivesse à venda, eu não seguia esse Deus. Eu sigo um Deus que deu tudo gratuitamente. E que me diz a mim, que pagou o preço por mim. Agora, eu não dou dinheiro para comprar nada, mas eu dou dinheiro porque eu amo a obra de Deus. E mais nada. Nós hoje vamos dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas não vamos dar porque esta igreja obriga ninguém. Vamos dar porque nós somos solidários com a obra de Deus e é um princípio de fé dar o dízimo. Porque a Bíblia inclusive diz que aquele que dá, que prove e veja se Deus vai abençoar ou não vai abençoar. Se você quer ser abençoado, não quer, é o problema seu. Mas eu não tenho nada a ver com isso, é entre si e Deus. Cada um faça o que quiser entre si e Deus. Mas esta igreja não obriga ninguém, mas nós somos solidários com a obra de Deus.
Nós estamos aqui, temos este local, graças a Deus este local é nosso, foi comprado com a fidelidade dos crentes ao longo dos anos. A maioria das nossas casas de oração são nossas porque houve fidelidade da parte dos crentes durante os anos. Esta é uma igreja que todos os anos presta contas, são lidos os relatórios. Em março sempre temos feito isso. Onde é que está o dinheiro, onde é que foi gasto, qual é as propriedades? E há uma coisa fantástica, nada está a nome dos pastores, nem daí. Tudo só pode ser vendido como uma Assembleia Geral de Igreja, porque esta é uma igreja séria. Amém? Porque a seriedade é de Deus. A mentira é do diabo. E se nós queremos ser sérios, é assim que temos que viver. Não há nada a esconder, não há nada a tapar, porque o verdadeiro crente vive na luz. Na luz. Só assim é que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor. Então, este casalinho vendeu. Quando tinha vendido, disseram: isto é muito dinheiro para dar para a igreja. Nós não vamos dar tanto. Mas sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos chegar ao pé de Pedro e vamos dizer que sim, que vendemos por aquele preço. Mentira. Eles podiam ter feito uma coisa. Chegavam ao pé de Pedro e diziam: olha, irmão Pedro, nós dissemos que dávamos tudo, mas agora não vamos dar tudo. Não mentiam. Vamos dar metade, vamos dar um quarto, vamos dar 10, não importa. Mas sabe o que é que eles disseram? Foi por isso, vendemos por essa quantidade e está aqui o dinheiro. Mentira. E sabe o que é que o Espírito Santo imediatamente, trouxe uma palavra de conhecimento a Pedro. E disse: tu não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E morreu naquele momento. Já tinham tirado o corpo do homem e vem a mulher. Daqui eu dizer que os dois estavam de acordo um com o outro. E qual foi a expressão da mulher? Quando lhe foi perguntado: então, sim, por aquilo que vendemos, aqui está. E diz que ela também morreu. Se isto acontecesse nos dias de hoje, muita gente estava por aí morta. Porque o que me dói a mim é muitas vezes, mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus, haver mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de nunca usarmos a mentira. Porque sabe, quando nós usamos a mentira uma só vez, para proteger essa mentira, logo dizemos outra mentira. E depois, para proteger a segunda, uma terceira mentira, e por aí sucessivamente. E acaba por ser uma roda tão grande que nos escraviza a nós, seres humanos, porque nós sabemos quando mentimos. Ou vocês não sabem quando mentem? É que eu não sabia. Não sabes? A tua consciência não disse quando mentes? Deus pôs uma luzinha lá dentro, que é pena que não acenda cá fora, mas acende lá dentro, que nos diz quando nós estamos a comportar-nos incorretamente ou não. Porque nós nem precisamos de nada quando estamos a fazer as coisas bem. Simplesmente as estamos a fazer e a consciência não nos acusa. É verdade que alguns dirão: mas alguns já têm a consciência cauterizada. Pois tem, de tanto mentir, de tanto enganar, aquilo já está tão enferrujado que já nem acende nenhuma luz. Isso é sinal que o Espírito Santo está muito longe. E nós precisamos a cada dia da ajuda do Espírito Santo. Depois temos o dom da fé. E esta fé, de que Paulo fala, como dom, não é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo qual nós somos salvos e recebemos o Espírito Santo. Esta é uma fé especial, concedida também pelo Espírito Santo, a alguns, em certas ocasiões, para que um milagre seja realizado. Meus amados irmãos, encontramos, por exemplo, quando Jesus está com os seus discípulos e com uma grande multidão, e Jesus diz aos seus discípulos: dá-lhes vós de comer. E eles logicamente disseram: nós não temos nada para dar de comer.
isto é uma multidão muito grande, o melhor, Senhor, é que tu despeças a multidão, eles vão às aldeias comprar, porque nós não temos a capacidade de dar comida a estas pessoas. Então aparece um menino com um lanche, não é? Tinha o seu lanchinho, e aquele menino coloca aquele lanchinho, eu não sei se os discípulos o obrigaram, não é? Não sei, estou na brincadeira. Mas aquele menino coloca o lanchinho à disposição do Senhor, diz a palavra de Deus que são dado graças, e é interessante que enchem os cestas, dão comida a toda a gente e finalmente ainda sobra. É uma fé colocada em ação. Mas, lembram-se do apóstolo Paulo, no seu ministério público, por exemplo, quando chegou à ilha de Malta, estava lá o pai do principal da ilha, que estava doente, Paulo orou por ele e ele foi curado. Agora, há pessoas que Deus usa, amém, Deus usa, não são elas que curam, mas às vezes há pessoas que pensam que elas vão, sempre que vão orar, vai acontecer um milagre. Olha, a prova está que Timóteo estava doente, andava com Paulo muitas vezes e ele nunca foi curado. E Paulo até lhe diz, olha, toma um bocadinho de água com vinho por causa da tua doença de estômago. E eu pergunto, entendem? Eu não entendo. Se Paulo orou por tanta gente que foi curada, porque é que ele não orou por Timóteo para ser curado? Isto quer dizer que mesmo aqueles que têm dom, não é? O dom da fé, em alguns momentos eles podem não ter fé para curar aquela pessoa. Por exemplo, quando Pedro e João chegaram à porta do templo e viram aquele homem que lhe estava a pedir esmola, disse-lhe, não temos prata, não temos ouro, mas o que te damos? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles tiveram fé sobrenatural. Agora eu pergunto, e se aquele homem não se tivesse levantado? O milagre tinha acontecido? Não. Aquele milagre precisou de 2 homens com fé e precisou do outro homem para se levantar naquele momento. Então aquele homem também teve fé que Deus tinha poder para o curar. Isto quer dizer, e cuidado com coisas que há por aí, há crentes que quando alguém não é curado, começam logo a dizer estupidezes. Não tem fé, anda em pecado. Isso é mentira, eu não admito isso a ninguém. Há pessoas que não são curadas, não é porque estão em pecado. Há pessoas que não são curadas, não é porque vivam longe de Deus, é porque esse não é o propósito de Deus. Agora, o nosso problema, sabe qual é? É que nós temos a mania que vamos viver eternamente aqui nesta terra. Isso é uma mentira muito grande. Nenhum de nós vai viver nesta terra. O Senhor vai nos levar com Ele. Não é isso que está escrito? Mas sabe, nós estamos muito agarrados, eu não digo vós, nós estamos muito agarrados às vezes a esta terra. Inclusive pessoas com 90 anos, nós estamos a orar, Senhor, cura, cura, cura. É verdade, se o Senhor quiser pode curar até com 100 ou com 150. Mas, meus queridos irmãos, a própria Bíblia diz que depois de uma certa idade é canseira. Eu não estou a dizer para não orarmos, o que eu estou a dizer é que nenhum de nós vai ficar aqui. Ou porque o Senhor nos leva, ou porque o Senhor nos vai transformar em corpos gloriosos para subir ao encontro do Senhor, mas nenhum de nós vai ficar aqui, ok? Então cuidado quando nós queremos, porque também é assim, muitas vezes há pessoas que gostam de culpar os outros, e eu diria, será que são os outros que não têm fé, ou és tu que não tens fé? Porque se tu tens tanta fé como tu dizes, era para ver coisas maiores então. Então o melhor é porque aquela pessoa que tem esse tipo de atitude não tem amor pelos seus irmãos. E eu não tenho o direito de criticar ninguém pelo facto que tenho ou deixo de ter, porque o único que sabe quem tem verdadeira fé é Deus. Eu não sou quem para criticar ninguém e dizer, pois é, você está assim. Agora há uma coisa que eu quero dizer, por tomar esta ceia do Senhor indignamente, há pessoas que podem ficar doentes. E isto não se diz em todas as igrejas, porque hoje isto é muito popular, mas eu quero dizer, à luz de Coríntios, e quando o irmão que for ler Coríntios for ler, está escrito que se eu tomar o pão ou beber do cálice indignamente, sou culpado da morte do Senhor. E diz que por causa de alguns tomarem indignamente estes símbolos, estão doentes. Daí nós dizermos, por favor, antes de tomar, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e só depois coma deste pão e beba deste cálice, porque Deus não quer que ninguém beba e coma indignamente.
Mas eu, pastor, não tenho culpa disso. Os pastores desta igreja não têm culpa disso. Se você tomar indevidamente, você é que vai dar contas, não sou eu. Mas eu não gostaria que ninguém, por causa de nós não avisarmos, tivesse problemas. Então nós avisamos. Sabe porquê? Porque isto não é qualquer coisa. Isto é muito sério. Nós estamos aqui a pensar naquilo que Jesus fez por nós. Foi a coisa maior que alguém pode fazer pelo ser humano. Foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Então também os dons de cura, pronto, são certamente dons que são usados para que outros recebam a cura, e nós vimos isso no ministério de Jesus, vimos no ministério de Paulo, vimos no ministério de Pedro, etc. Depois temos operação de milagres ou maravilhas. Isto não é tanto a cura, não é a cura, mas é, por exemplo, Jesus andar sobre as águas. Ou numa situação de que uma pessoa tem um grave acidente e Deus livra essa pessoa de uma maneira fantástica e nada aconteceu, e aquilo que nós vemos é para a pessoa estar toda destruída. Ou na própria natureza, coisas que podem acontecer. Lembram-se de Moisés quando chegou ao Egito? Ele tinha lá os magos que também faziam prodígios e maravilhas. E sabe uma coisa? O diabo faz prodígios e faz maravilhas. Hoje há muita gente a ser enganada pelo diabo, porque ele faz prodígios e maravilhas. Mas Deus tinha advertido uma coisa a Moisés, que estaria com ele. E quando os magos começam a fazer das suas maravilhas, lembram-se que a cobra de Moisés comeu as cobras dos magos, para dizer que o poder de Deus é superior ao poder dos bruxos. Aleluia. E glória a Deus, porque o poder de Deus está acima do poder dos bruxos. O poder de Deus está acima do poder dos feiticeiros. E a mim dói-me tanto que há tantas pessoas hoje a recorrer a bruxos, a recorrer a feiticeiros, a recorrer a cartomantes. E estão-se a enterrar espiritualmente cada vez mais, quando em Jesus há verdadeira libertação. Quando em Jesus há verdadeira libertação. E Jesus é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para tirar o homem da opressão do diabo e libertá-lo. Por isso a Bíblia diz: se Deus verdadeiramente nos fizer livres, aleluia, nós seremos libertos, aleluia. Jesus está aqui para libertar a nossa vida, aleluia. Eu já falei de discernimento de espíritos, não o vou fazer. Já falei de profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Então eu vou terminar dizendo que todos estes 9 dons espirituais, eu acredito neles, e ainda hoje estão vigentes ou devem estar vigentes na Igreja do Senhor. Há algumas igrejas que dizem que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos. Eu não acredito nisto, porque a mesma igreja que Jesus Cristo edificou continua a ser a igreja de hoje. E se no passado os dons espirituais eram necessários para a vida da igreja, hoje continuam a ser necessários. É por isso que a Bíblia em Coríntios não está a falar apenas para aquele momento, mas está continuando a dizer a cada um de nós que continuemos a buscar os dons espirituais, porque nós necessitamos deles para a sobrevivência da igreja neste mundo que jaz no maligno. E se este mundo jaz no maligno, nós necessitamos do poder sobrenatural de Deus para sermos mais que vencedores. Eu necessito dos dons espirituais. Quantos necessitam dos dons espirituais? Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento.
Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo a cada dia sobre as nossas vidas. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo nos nossos corações, porque Ele vive em nós, aleluia, e Ele quer manifestar-se livremente no nosso meio. É por isso que, irmão meu, busca dons espirituais, deixa que Deus te use com poder nos dons espirituais. Vamos ser homens e mulheres espirituais para continuar a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à igreja, e o Espírito sempre tem o melhor para dizer à igreja, porque é o Espírito Santo que continua, aleluia, a dirigir a igreja por meio da palavra de Deus, aleluia. Outra coisa que eu não me canso de dizer: o verdadeiro Espírito de Deus nunca vai contradizer a palavra escrita. Aquele que contradiz a palavra escrita é o diabo, apesar que ele conhece a palavra melhor que alguns crentes. Ele até foi ter com Jesus querendo ensinar-lhe versículos da palavra. Mas o Senhor conhecia toda a palavra e o diabo usava parte da palavra. E há hoje muita gente a usar versículos fora do contexto para levar as pessoas ao seu contexto, ao seu pretexto. Mas isso não se pode fazer, porque toda a palavra é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. Aleluia. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Oi, gente. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. 13, 14 e 15 de outubro. 13, 14 e 15 de outubro de 2017. Em outubro, durante os dias 13, 14 e 15. 13, 14 e 15 de outubro. 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 Não percam. Não percam.